Foi. Fixar. Fala pessoal, muito boa noite. Hoje finalmente conseguimos aí abrir a sala da live. Ontem a gente teve um problema no Instagram mundial e eu tava com receio que hoje a gente não conseguisse, mas graças a Deus tudo certo por aqui, pessoal. Estamos chegando aí a 30 seguidores. Antes de convidar o Nino aqui para a sala, eu queria pedir ao pessoal que, principalmente a quem ainda não me conhece, não conhece o canal Grana e Carro, pessoal, nosso canal é um canal que tem o objetivo de ensinar as pessoas a ganharem dinheiro com compra e venda de carro. Então esse é o objetivo do nosso canal. Na prática, o que a gente quer é democratizar a compra e venda, é dar mais e mais condições para que mais e mais pessoas consigam ganhar dinheiro com compra e venda. Seja na pessoa física, seja como pessoa jurídica, ou seja tendo lá no final uma loja física efetivamente, tá bom? Então, vou pedir para vocês para que se inscrevam no YouTube. Tem muito conteúdo exclusivo que só sai no YouTube, ou que sai primeiro no YouTube antes do Instagram. Então procurem lá Grana e Carro e não deixem de se inscrever. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez aí pela presença de todo mundo. Tô vendo aqui que muita gente já entrou. Estamos aí chegando, passamos já na verdade 40 seguidores. Eu vou já chamar o Nino, vice-presidente da Autoavaliar, que vai nos brindar hoje nessa parceria para essa live, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Ele está disposto a responder perguntas de diversos seguidores e trazer diversas informações para dar ainda mais clareza e transparência na compra e venda. Beleza, pessoal? Vou procurar o Nino aqui, só um momentinho. Estamos com 47 seguidores, 47 pessoas nos assistindo. Nino, tô te chamando, meu amigo. Vamos lá, pessoal. Tô chamando o Nino. Agradecer a todo mundo que está entrando. Já chegamos a 50 seguidores. Deu certo. Finalmente. Pô, você sabe que eu fiquei preocupado, porque quando você abriu a live, eu cliquei para entrar e deu que eu tava com problema de sinal. Eu falei assim, meu, não é possível, cara, que a gente não vai conseguir fazer esse negócio de novo. De novo, não? Será que a gente vai ter que fazer daquele modo antigo, se encontrar fisicamente para É, conseguir bater um papo? é, mas deu certo, estamos aí. Legal, cara. Nino, primeiro, poxa, deixa eu te agradecer de verdade, cara, pela sua disponibilidade em participar aqui da live, participar dessa live do canal Grande Carro. Então, agradeço a você e também a toda a equipe do Autoavaliar. Agradeço em seu nome, estendendo a toda a equipe. Cara, é muito legal ter alguém do seu piso aqui com a gente, ter alguém com tanta bagagem aqui com a gente e representando, cara, uma empresa como a Autoavaliar, que, no meu ponto de vista, assim como o meu canal Grande Carro, tem ali o mesmo objetivo, que é democratizar a compra e venda de carro. Na prática, trazer mais e mais condições a mais e mais pessoas para que elas consigam operar na compra e venda de carro. Eu vou até te fazer uma confidência, Nino. Eu me inscrevi no Autoavaliar em 2018 e eu Olha digo só. que a minha inscrição foi um divisor de águas no meu negócio. Então, a partir daí, eu pude sim comprar carros, cara, no Brasil todo, coisa que antes eu não fazia, eu não tinha esse acesso. Então, eu até aproveito para dividir com você essa experiência pessoal, que no meu caso é
110% positiva, cara. Obrigado pela sua presença. O microfone está aberto, meu amigo. Imagina, eu que agradeço por estar participando aqui, poder falar para os seus seguidores e a gente poder fazer essa live aqui. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente está reaprendendo a trabalhar, né? E eu acho que essas ferramentas do Instagram, live, a gente está realmente fazendo bastante coisa. Então, eu que agradeço. Seu depoimento também para a gente é uma alegria, porque muitos lojistas no Brasil todo hoje, né, conseguem hoje comprar carro do Brasil todo. Antes era muito restrito à região dele. A gente vai falar um pouquinho aqui do que a gente faz, mas o preço do carro usado no Brasil tem muitas oportunidades para algumas regiões, né? Então, você poder facilitar, né, e ter uma plataforma onde você consegue comprar esses carros no Brasil todo com transparência, com segurança, é o que a gente se propõe a fazer e é o que a gente, modéstia à parte, acho que a gente está conseguindo fazer aí de uma forma bem bacana. Legal, cara. Eu vou, até para que o pessoal entenda, eu tenho CNPJ de compra e venda de veículo, mas eu não tenho loja física. Eu optei por não abrir loja física e uso muito da estrutura da Autoavaliar, do Autoavaliar, na verdade, nas minhas compras, nas minhas buscas, nas minhas pesquisas. Então, realmente, no meu caso, só me ajuda e foi para a minha empresa, para o meu CNPJ, na verdade, um divisor de águas, né? Eu divido a minha operação em antes do meu acesso ao Autoavaliar e depois do acesso, cara. Foi realmente uma experiência muito positiva. Não, é uma tendência, talvez, eu acho. Existem muitos lojistas virtuais, né, que hoje não trabalham com loja física. E eu acho que uma coisa bacana, eu tenho conversado com muitos lojistas, né, nesses últimos 10 dias. A gente está aqui em home office por causa do coronavírus, já tem 12 dias, 10 dias agora. E muitos que têm loja física, inclusive, estão me relatando que assim, estou de porta fechada, estou trabalhando forte no online e estou vendendo o carro como se eu tivesse com a porta aberta, né? Então, acho que fica uma dica aí para quem está, às vezes, aí chorando porque está com o mercado parado. Acho que tem gente aí fazendo negócio, fazendo o negócio girar, reinventando, né, nesse momento de adversidade, né? E eu acho que uma lição muito grande vai vir aí, que o consumidor vai comprar de forma diferente, né? Eu acho que a gente tem que estar preparado para esse futuro que não é tão distante, né? Que a gente espera, se Deus quiser, que isso passe rápido. Legal, cara. Eu concordo exatamente com o que você está falando. Eu brinco, cara, e essa não é uma brincadeira, na verdade, minha, mas, cara, nas grandes crises ou nas grandes adversidades, cara, surgem novas potências, surgem novas formas de atuar. Então, eu acho que o que a gente está tendo agora é exatamente isso, forçadamente. A gente está chacoalhado, está sendo chacoalhado, está sendo obrigado a reimaginar o nosso negócio. E eu acho que, de certa forma, a gente vai sair, na hora que a gente vai sair mais forte com novos parâmetros, novas diretrizes. Então, é lógico que a gente está passando por um momento complicado e talvez o cenário seja muito difícil, mas eu estou me apegando aqui, na verdade, ao que é positivo. Então, no momento em que a gente sair dessa loucura toda, eu tenho certeza que, cara, novas formas de negócio vão ter surgido, né? E é legal que a gente esteja antenado e participando dessa mudança, né? Não, e com certeza a gente vai ser mais forte, né? Eu acho que depois de toda a grande crise, né? Depois de todo grande acontecimento como guerras, esse tipo de coisa, a recuperação econômica ela se dá de uma forma muito acentuada, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Até deixar dica para vocês, a gente publicou um artigo hoje no nosso site, no nosso blog.autoavaliar.com.br, que fala exatamente sobre isso. Vale a pena a leitura. É uma leitura rápida, bem dinâmica, com 3 ações aí que todos os lojistas e concessionárias devem estar se preparando. A gente não está de férias, apesar de estar com as lojas fechadas, a gente tem que estar trabalhando. Então tem dicas bem bacanas ali do que já se preparar para esse momento que está por vir e espero que, de novo, né, venha de forma muito rápida aí. Legal, Nino. Olha, eu vou dizer, eu tinha aberto uma caixa de pergunta para os seguidores, então eu tenho algumas perguntas aqui depois para a gente fazer um ping-pongzinho, mas aproveitando que a gente está falando dessa crise, cara, como autoavaliar, enfim, tem contato com empresas, cara, do Brasil de norte a sul,
De que forma a Autoavaliar está vendo esse momento, cara? O que que vocês pensam para esse momento? O que que vocês entendem de repente? E eu sei, cara, o objetivo aqui não é fazer projeção de futuro e nem brincar Sim. de adivinha, mas o que que vocês acham que vai acontecer durante a crise e talvez no momento em que tudo isso terminar? Vocês conversam sobre isso na Autoavaliar? Conversamos bastante. Na verdade, nós estamos aqui muito focados nisso, na verdade. Apesar da gente estar com a empresa em home office, a gente tem hoje 2 escritórios aqui em São Paulo. Um fica em São Paulo, com aquele que você conheceu, inclusive, né? E outro fica em Vinhedo, que eu já até te estendo o convite para você fazer essa visita lá no nosso Tech Center. Lá Opa, onde se ficam... tiver café, eu vou. Olha, café aqui é o que não falta, né? Mas porque, inclusive porque 2 dos sócios são mineiros, então gosta de café e pão de queijo. Pão de Pronto, queijo. pronto. Tô Pronto, dentro. fechado. Então, a gente, apesar de estar home office, estamos aqui trabalhando forte para entender. E eu acho que o que a gente já percebeu, eu acho que, óbvio, né, a crise, paralisação, né, as empresas vão sentir, os funcionários vão sentir, os funcionários têm estruturas muito grandes, muito pesadas, com custo fixo muito alto, e parar durante muito tempo para eles é pesado. As concessionárias também têm uma receita muito relevante em outros serviços que não é só compra e venda de carro usado e zero. O pós-venda para a concessionária é um negócio muito importante e que é responsável por boa parte do faturamento deles. Então, eles estão 100% fechados essa semana. Então, isso causa um impacto. Então, alguns grupos vão sentir mais que o outro. Mas eu acho que aqui está uma coisa muito latente, né? A gente tem feito reuniões diárias, aí eu estou fazendo 6, 8 reuniões por dia com todos os nossos clientes no Brasil todo. Só para você, não sei se todo mundo sabe, mas a gente atende aí quase 3.500 concessionárias do Brasil, né? A gente está falando aí de quase 70% de market share no universo aí de 4.000 e poucas concessionárias. E eu acho que uma conversa que a gente tinha durante muito tempo, e o mercado tinha essa conversa, que era como que a gente pode vender o carro online, né? Quais são as tecnologias, ou as metodologias, os processos que a gente poderia usar para vender o carro online. E essa conversa ia, essa conversa voltava, e aqui a gente estava sempre na zona de conforto, mas está funcionando, está vendendo e tal. E eu acho que essas 2 semanas isso ganhou muita intensidade. Então, de novo, né, você falou muito bem, né, na adversidade que a gente sai da zona de conforto e tenta reinventar um negócio. Então, eu acho que esse é um grande trend que eu acho que vai ter, todo mundo buscando essas soluções, que eu acho que estão mais fáceis do que a gente imagina, e foi até isso que a gente descobriu. Então, a gente, em uma semana, disponibilizou para os nossos clientes uma plataforma de avaliação online para o cliente dele. Então, hoje, as concessionárias já podem enviar um link para o cliente através do WhatsApp, do e-mail, para que o próprio cliente possa fazer a avaliação do carro dele na casa dele. E isso já cair dentro da Autoavaliar, né? Até fazendo um parênteses aí para todos os seguidores, né? A Autoavaliar não é só o portal B2B, né, de compra e venda de carro, é um pouco mais amplo que isso, né? Então a gente também tem um sistema de avaliação e compra, um sistema de avaliação de carros usados, um sistema de gestão de compra e venda de carros usados e a plataforma que todos aqui conhecem ou praticamente compram com a gente, que é o B2B, onde as concessionárias vendem o carro de repasse. Existem outras plataformas também, como o integrador de portais, mas esse é o nosso negócio. Então a gente também digitalizou, né, todo esse processo de avaliação e gestão de compra e venda nas concessionárias. Através disso também a gente criou uma tabela de preço, né, porque a gente hoje, também falando um pouquinho dos números, a gente avalia um pouco mais de 200 mil carros por mês, né? A plataforma avalia 200 mil carros por mês, e a gente conseguiu padronizar esse estoque, tudo integrado com o sistema de gestão das concessionárias, né? Então, a gente conseguiu desenvolver uma tabela de preço, inclusive hoje, junto com a FGV, que é a primeira tabela de preço transacional do mercado. Realmente, por quanto que os carros estão sendo comprados e vendidos a nível Brasil, e isso até de forma regionalizada. E aí um outro trend que a gente está vendo, eu tive acesso a um relatório do Instituto Ipsos, que já com algumas tendências da China, porque a China já está saindo da fase do corona, e por incrível que pareça, um dos grandes trends lá é a venda de carro. A venda de carro está explodindo na China. Por quê?
porque as pessoas não querem mais compartilhar carro, as pessoas não querem mais andar de carro de aplicativo, né, com medo de contaminação, e as pessoas estão evitando os transportes públicos. Então, as pessoas estão voltando a querer comprar carro, né? Então, temos que estar preparado, porque isso fatalmente vai acontecer aqui também, né? Então, acho que de maneira bem ampla, eu acho, até para a gente também não se alongar tanto, eu acho que é isso, a venda do carro online, seja ele usado ou zero, e essa tendência que a gente vai ter aí de talvez uma demanda maior do que a gente tinha por carro, né? E o mercado vai mudar e os consumidores vão se comunicar com a gente de uma outra forma, né? A gente tem que estar preparado para isso. Olha, Nina, eu vou te dizer, cara, essa informação que você trouxe do que está acontecendo na China e que tem grande chance, de repente, de ser um modelo para o resto do mundo, para mim soa como uma luz no fim do túnel, cara. Muita gente Sem pergunta, dúvida. cara, como vai ser? E se a gente já tem um direcionamento nesse sentido na China, cara, essa é uma bandeira legal para a gente levantar, né? É um momento que eu, particularmente, fico muito preocupado com a onda de pessimismo, né? Eu acho que pior do que o momento que a gente está vivendo é a onda que a gente cria, é a marola que a gente cria. Cara, isso é ainda mais devastador. Então, eu acho que notícias positivas, cara, desse jeito, realmente sinalizam exatamente da forma como a gente quer, exatamente da forma como as pessoas querem ouvir. Você sabe que muitos seguidores têm me perguntado no privado a minha opinião de que eu acho que vai acontecer, de como as coisas vão ser. E eu comento com todo mundo o seguinte, olha, eu não vou aqui tentar fazer nenhum tipo de previsão, mas o que eu entendo é o seguinte, cara, se está ruim para você, esteja certo que para o gigante talvez esteja muito pior, porque os custos fixos do gigante, cara, são São monstruosos. monstruosos. Então, e ainda tem mais um detalhe. O gigante, ele é muito forte, mas ele não é muito rápido. Em geral, o gigante tem dificuldade de adaptação justamente nesses momentos de grande mudança, em que, cara, o que valia para de valer, o que está apontado para o norte vira para o sul. E aí, por que eu entrei nesse ponto? Porque o que eu falo para os meus seguidores é o seguinte, cara, não adianta você ficar tentando prever o que vai acontecer. Cara, se prepare para o novo, se prepare para o que está vindo, porque você sim tem muito mais chance de ser mais veloz do que o gigante. Independente da direção, do caminho que a gente vá atingir lá no final, cara, esteja pronto para virar o seu volante com muita velocidade. Não dá para ficar sentado esperando ou levando essa onda negativa adiante, né? Então é basicamente aquele ditado, né? Enquanto uns estão chorando, tem outro ali vendendo lenço, né? Então é tentar identificar dentro do seu mercado, dentro da sua região, aonde que estão essas oportunidades, porque elas vão aparecer e eu acho que diferente de outras crises que elas tiveram um tempo mais longo, essa vai ser muito curta com uma retomada muito rápida. Então a gente não tem tanto tempo assim para se mexer, né? E de novo, o mundo vai ser diferente. Nós vamos se relacionar de outra forma e a gente tem que estar muito preparado para isso. Legal, cara, concordo 100%. Você trouxe também, Nino, aqui na sua última fala, cara, mais uma informação que eu acho muito relevante e eu queria que você, de repente, discorresse um pouquinho mais com os seguidores. Você falou da tabela autoavaliar FGV e justamente dessa característica de ser a única tabela transacional. Muita gente me pergunta, cara, quanto pagar, quanto deixar de pagar, ou então comentam comigo que o cálculo que eles tentam fazer no momento que estão comprando um carro é em cima da tabela FIP. A gente tem uma discussão muito grande se os carros são vendidos ou não na tabela FIP, que não é o objetivo dessa live. Mas sempre que as pessoas me questionam, cara, quanto pagar num carro, eu tenho indicado para elas essa tabela. E eu acho que pelo menos as pessoas que me questionam, como grande parte delas não tem acesso por não ter CNPJ, a plataforma efetivamente compra e venda, elas acabam não conhecendo essa tabela. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está aqui nos ouvindo. E olha, Nino, já passamos aí de 100 pessoas, estamos quase com 110 pessoas. Sucesso, hein?
Pô, sucesso, muito legal. Tem a esposa assistindo aí que não conta, né? Tem uns 3, 4 aí que não conta, mas tá. Tem, minha família é grande. Desses 107 de agora, 100 É, são da minha família. Mas aí a gente não. mas brincadeira, Cara, não. Eu tô vendo, conta um eu tô pouquinho vendo a pra galera. gente. Eu tô vendo a galera escrever aqui, tem um monte de perguntas, depois a gente vou ler todas com carinho aí, e o que der para responder agora a gente responde. Maravilha, cara. Vamos lá? Cara, já são Vamos, 9h20. Explica pra gente um pouquinho, depois a gente entra nas perguntas, mas explica um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente um pouco dessa tabela vamos FGV lá. Autoavaliar, que para mim é outra mudança de paradigma que a Autoavaliar está trazendo. Foi. Eu acho que tudo começou, né, em 2014. A gente lançou o Autoavaliar em 2013, né, e a ideia naquele momento era realmente ter uma plataforma, um marketplace B2B, para a gente conectar a concessionária com os lojistas no Brasil todo, né? Então a gente começou fazendo isso e a gente já nasceu pensando, a gente tem pilares muito fortes na Autoavaliar, né, que são segurança, transparência, eficiência e rentabilidade, né? E uma das coisas que, como segurança, a gente queria garantir que o carro que estava anunciado na Autoavaliar realmente estava no estoque da concessionária, que era aquele carro mesmo. A gente sempre teve essa preocupação, né? Então a gente nasceu integrados com os sistemas de gestão da concessionária. E foi engraçado porque logo no começo a gente começou a vender uns carros errados, né? O carro era 4 portas, o carro era 2 portas, estava 4 portas anunciado. O carro era 1.6 e estava 1.000, enfim. Eu falei, mas cara, como é que pode? Estou pegando essa informação do sistema da concessionária, como é que pode ter as informações erradas? E a gente foi entender um pouco melhor esse processo e se deparou com um processo extremamente manual, né? Então, é, as concessionárias, algumas tinham um checklist lá que o cara preenchia num papel com a caneta e tal. E depois, no final do dia, alguém lançava essa informação no sistema. Então não tinha padrão cadastral, não tinha realmente um processo e um padrão. Então a gente viu aí uma oportunidade de desenvolver um sistema de avaliação para digitalizar todo esse processo. Então foi isso que a gente fez. A gente criou um aplicativo, a gente acredita que é o primeiro aplicativo de avaliação do Brasil, e a gente padronizou exatamente o estoque. Então a gente já nasceu com uma identificação própria nossa, fazendo o depara para as tabelas de mercado FIP e Molicar, né? E o sistema foi crescendo, a gente foi evoluindo, a gente foi crescendo e a gente, de repente, tinha uma massa de dados muito grande. Então a gente hoje, né, sabe por quantos carros são avaliados, por quanto eles são comprados pelas concessionárias e por quanto eles são vendidos no atacado, que é no próprio portal, e no varejo, porque os carros de showroom que ela vende na loja, a gente também tem acesso a essa informação. Então a gente compila tudo isso, né, e lança a tabela autoavaliar. Em 2018, a gente teve contato com a FGV, e a GV sempre teve um sonho de lançar uma tabela de preço, mas nunca tinha encontrado informações relevantes para que ela colocasse a chancela dela, né? E eu acho que é uma todo mundo conhece a GV, responsável aí por todos os indicadores econômicos do país e etc. E quando a gente apresentou para eles o que a gente tinha, os caras, eles realmente não acreditaram, né, no volume de informação que a gente teve, e a gente selou essa parceria. Então, a GV aporta para a gente, ela aportou, na verdade, um conhecimento muito grande, onde a gente conseguiu melhorar o nosso algoritmo, melhorar a nossa tecnologia, né, e a forma como a gente calculava as estatísticas de uma forma fantástica, né, e também chancelando o trabalho que a gente estava fazendo. Então, hoje, a tabela autoavaliar, ela está disponível para os nossos clientes, né? Porém, a gente tem uma informação que a gente julga, uma informação que a gente tem como compromisso ser uma informação pública, que está disponível no nosso site, né? Se você entrar lá, autoavaliar.com.br, clicar em tabela lá, que o site é tabela.autoavaliar.com.br, ali a gente informa o preço que as concessionárias estão pagando no carro. Então, e a gente tem ali todas as marcas, modelo e versão, e por estado, inclusive, né? Obviamente, por ser uma tabela transacional, ou seja, a gente considera realmente os carros que foram transacionados, eventualmente você pode ter algum carro carros mais caros, carros mais exóticos, que tem um volume de transações muito pequeno no Brasil, que a gente eventualmente não tem esse valor, né? Mas, usando a regra de Pareto, né?
80% dos carros a gente tem, né? Então a Porsche, talvez, Turbo, não sei o que, não vai ter, porque tem 4 no Brasil, né? Mas qualquer carro com um emplacamento aí acima de 500, 600 até 1.000 carros, a gente com certeza tem um preço muito assertivo, porque está sendo transacionado dentro dos nossos clientes, né? Então, é isso. Legal, cara. Eu vou te dizer, quando eu tive acesso à tabela, realmente eu me espantei com o valor das informações que estão disponíveis para todo mundo. E veja, é até legal falar isso para os meus seguidores aqui. Pessoal, eu sou um usuário da plataforma do Autoavaliar, mas não sou um funcionário do Autoavaliar. Eu sou mais um dos que se utiliza na prática, no dia a dia do Autoavaliar, mas não estou falando aqui como alguém do grupo, nada nesse sentido. Então, eu quero que vocês entendam esse meu depoimento aqui como um depoimento de alguém que usa, e não um depoimento de um funcionário ou alguém do grupo Autoavaliar, porque eu realmente não sou. Mas eu me assustei, Nino, com a quantidade de informação relevante, porque era exatamente isso. Vamos lá, vou reformular a minha frase. Esse é um dos calcanhares de Aquiles, do calcanhar de Aquiles das pessoas que estão comprando. Saber efetivamente quanto elas têm que pagar. E é lógico que você ter ali uma experiência, porque essa tabela, na verdade, ela reflete uma experiência do que vem acontecendo na prática. Ou ela reflete o resultado da prática do que as concessionárias estão pagando nos carros. Então, ter esse norte aberto para todo mundo, cara, eu enxerguei, quando eu tive acesso, eu enxerguei como um outro divisor de águas aí no mercado. Então, cara, em meu nome, na verdade, só não falo o nome de ninguém, mas, cara, eu dou os parabéns ao grupo por abrir esse tipo de informação. Então essa informação é pública, a gente vai sempre considerar ela pública. E aí, para explicar um pouquinho melhor para os seguidores, lá quando vocês entrarem e fizeram uma pesquisa, um teste, vocês vão ter 3 preços lá. Você vai ter o mínimo, o máximo e o médio. E por que a gente tem essa variante, esses 3 preços? E às vezes eles variam até bastante, né? Porque, como vocês sabem, não existem 2 carros usados iguais, né? Então, você pode ter o mesmo carro, marca, modelo e versão, o único dono, baixa quilometragem, aquele carro impecável, carro de garagem, lindo e maravilhoso. E você pode ter esse mesmo carro, com 200 mil quilômetros, o carro já foi batido de frente e realmente está numa condição muito ruim. Tudo isso é considerado na plataforma. Então, por isso que você tem esse range de preço. Então, na hora que você estiver pesquisando para comprar um carro, para ver o preço, qual que é a condição do carro que você está vendo? Se for uma condição mediana, né, e aí considerando os 10, os 15 mil quilômetros por ano, que a gente acha que é uma média, etc., você está ali no médio. Se for um carro impecável, baixíssima quilometragem, você pode chegar mais ali no máximo. E realmente, se for um carro de baixa qualidade, você vai estar mais para o mínimo. Então, esse é o range que você trabalha ali, que realmente é muito assertivo, porque, de novo, estamos falando de dados transacionais. Legal, cara. Obrigado também por explicar exatamente essas 3 divisões aí do mínimo, o médio e o máximo, para que fique claro para todo mundo por que essa diferença tão grande. Eu já percebi na prática que em alguns carros realmente tem uma diferença muito grande e ficou muito fácil de entender o motivo com a sua explicação, Nina. Então, cara, parabéns. Curiosamente, muitas pessoas que chegam como seguidoras do canal e me consultam muito para, pelo menos, pedir um pouco da minha opinião sobre quanto pagar, mas veja, cara, aí vai ser, cara, só uma opinião de alguém que trabalha limitado aqui ao mercado de Rio e São Paulo, que hoje eu resido em São Paulo, opero em São Paulo e também no Rio de Janeiro, onde eu também tenho casa, mas não tenho essa vivência de todo o Brasil. Então, cara, é muito melhor do que me consultar. E veja, pessoal, eu vou estar super à disposição sempre que vocês me consultarem, mas eu acho que uma tabela dessa que reflete o que acontece na prática, cara, tem aí um peso, cara, fascinante, né? Legal, cara, parabéns. Mais uma coisa legal para os seguidores é assim, o preço do carro usado, ele tende a ser mais barato no Norte e Nordeste, ele fica um pouco mais valorizado aqui no Sudeste, e valoriza um pouco para o Centro-Oeste e valoriza mais ainda no Sul, né? Então, a gente tem essa realidade, algumas características muito importantes. Por exemplo, você vai para... Estava conversando hoje com um concessionário lá de São Luís, né?
É uma região onde vende-se muito bem, por exemplo, carros premium, né, 0 km, mas o mercado de usados premium lá é nulo, não tem. O cara que tem dinheiro para comprar o carro premium quer comprar o zero, não quer comprar o usado. E esse carro é 100% repasse, né? E aí, até fazer um gancho, o que é carro de repasse, né? Não necessariamente é um carro ruim, é um carro que, por exemplo, para aquela região não tem aderência. Então, o cara está vendendo uma Mercedes lá com 15 mil quilômetros porque não tem para quem comprar lá. E tem muita oportunidade aqui no Sudeste, por exemplo. Então, é uma dica aí para os seguidores. Legal, cara. Eu vi um dado uma vez, e aí certamente vocês têm uma expertise maior que a minha nesse sentido, então fique à vontade até para me corrigir, mas que, em média, as concessionárias do Brasil absorvem só 20% dos carros que entram na troca. Então, ali, quando a gente fala isso, a gente quer dizer o seguinte, cara, 80% do que entra na troca, as concessionárias repassam. E aí não quer dizer o que você falou, não quer dizer que seja ruim, mas, cara, é por precisar de caixa ou por ser um perfil de carro que fuja do que a concessionária trabalha. Então, muita gente quando fala de repasse, né, tem justamente esse medo de ser o refúgio, mas, cara, repasse e refúgio são duas palavras, cara, totalmente diferentes, né? Legal, né, Nili? Totalmente diferente. Eu acho que muito do nosso trabalho, inclusive, é fazer com que as concessionárias comprem mais, né? Existe uma oportunidade muito grande para eles comprarem mais. Eu acho que hoje a gente fala que o principal cheque, né, que o cliente dá na concessionária é o carro usado para dar na troca, né, como forma de pagamento, na verdade. E como que a concessionária está aproveitando essas oportunidades, né? Então, a gente tem clientes que repassam mais de 50%, inclusive, né? Que são muito orientados e focam muito na venda do zero, compram o usado realmente para viabilizar a venda do zero e repassam tudo, né? Tem operações que repassam, inclusive, mais de 50%. Então, é muito importante os seguidores terem isso como premissa, que um carro de repasse não necessariamente é um carro ruim, muito pelo contrário. Tem muito carro bom e eu acho que na plataforma ali você tem como filtrar por quilometragem, por condições, e a gente realmente tem um treinamento, inclusive, para fazer uma VDP, né? Quem não sabe o que é a VDP, Sim. é a Vehicle Detail Page, que em português é a página de venda do veículo, né? Dentro do autoavaliar, ela tem que ser muito rica, né, e transparente, né, para que realmente o comprador tenha certeza do que ele está comprando, né? Ah, isso é uma coisa que vocês não sabem, mas eu vou abrir aqui para vocês. A gente hoje está muito focado nisso, né? Desde o ano passado, a gente montou esse treinamento da VDP e dentro do sistema do autoavaliar, para subir um carro na plataforma, ele tem uma nota lá dentro, né? Então, a gente hoje a gente tem isso como métrica e nas reuniões, mês a mês com os nossos clientes, a gente vai mostrando a importância que ele tem que ter nessa transparência, na qualidade da informação do anúncio. Então, a gente tem essa média e vai trabalhando com eles para eles subirem, apontando aonde que está faltando, onde que eles têm que melhorar, qual que é a loja que eventualmente não está fazendo um trabalho legal. Tem clientes nossos que são muito grandes. O cara tem 50, 100 lojas, né? E aí a gente consegue aferir a performance por loja e nas reuniões mensais de resultado com cada cliente que a gente faz, a gente hoje monitora isso. Então é muito importante. Legal, eu como usuário eu tenho percebido, principalmente quando eu entrei em 2018 para cá, que a qualidade dos anúncios melhorou muito, principalmente informações com relação a laudo cautelar, e eu sei que, cara, isso aí talvez exista uma regra de grupos para grupos, concessionários, se eles disponibilizam ou não, mas eu vejo que cada vez mais os anúncios estão mais completos e com mais qualidade, e eu como sigo a autoavaliar nas redes sociais, eu vejo o esforço que vocês fazem em justamente treinar esses parceiros na ponta para que os anúncios cada vez mais sigam ali um padrão de qualidade. Então, para quem está na ponta do outro lado, precisando comprar, faz muita diferença quando a gente encontra um anúncio realmente que seja campeão, para quando a gente encontra um anúncio, cara, com baixa qualidade, né? E assim, a hora que você abre a performance é gritante, né? Então, assim, o grupo que hoje, né, tem laudo em todos os carros, que sobe com as fotos bem tiradas, as fotos com detalhe, etc., a performance de venda dela na plataforma é 5, 6 vezes melhor
do cliente que está com o carro com 2 fotos, com as fotos mal tiradas, que você não consegue. Então hoje a gente consegue mostrar para ele, através de dados, o que ele tem que fazer para performar melhor na plataforma, para que os compradores consigam se sentir seguros e comprar, né? Óbvio, a autoavaliar ajuda, a autoavaliar hoje tem um nome? Tem, mas dentro do portal, os próprios concessionários têm que construir a reputação deles, né? Fazendo bons anúncios, precificando os carros de forma correta, atendendo os lojistas de forma correta também, porque é uma deficiência, né? Isso é uma coisa que a gente vem construindo com eles também, né? Que eles tenham departamentos focados para o repasse, que eles consigam dar o suporte que os compradores precisam para poder comprar, e se eventualmente tiver um problema, conseguir resolver, porque problemas vão acontecer, é aquela multa que aparece que não estava na hora que comprar, é o documento que demorou um pouco para sair, porque o cliente não entregou, porque o Detran teve um problema, enfim. Problemas sempre vão ter, né? E aí a gente como que as concessionárias hoje tratam e trabalham isso. Então, eu brinco com os donos de empresas de vistoria, né? Eu falo assim, meu, nós somos o maior vendedor de laudo do Brasil, né? Eu tenho hoje a equipe, a minha equipe comercial hoje é composta por 55 gerentes para o Brasil, né? E é um mantra. Todos os anúncios têm que subir com o laudo. Pô, Nino, mas o laudo é caro. Eu falei assim, cara, o que é caro? Né? É muito relativo o que é caro. Né? Você tem que dar transparência. Se você quer vender para outros estados, se você quer aumentar o seu negócio, você tem que pôr o laudo, né? Então eu fico fazendo merchan de graça para eles aí. Legal, cara, legal pra caramba. Nino, vamos lá, cara. Passamos aqui da metade da nossa live. A live tem uma duração de 1 hora, não porque a gente queira, mas porque o Instagram derruba. Então, 10 horas a live vai encerrar. Mesmo? Já passamos. Não sabia disso. Bem, pelo menos é essa experiência que eu tenho. Eu não sou um expert em digital. Então, se a galera souber aqui, de repente, como continuar por mais de 1 hora, pode me ajudar aqui. Estou levantando, estou abrindo para você aqui uma deficiência. Eu não sou. A minha geração minha geração não nasceu no digital, então tive que correr atrás. Somos dois. Cara, eu tô com algumas perguntas aqui. Vamos passar para esse ping-pong das perguntas, pode ser? Bora, lógico. Legal, cara. Ó, o seguidor Léo Bandeira perguntou aqui o seguinte: eu vou fazer a pergunta por completo. Eu acho que algumas coisas você já vai ter comentado, tá? Mas vou ler aqui como a pergunta chegou. O que é o autoavaliar? Quem pode ter acesso e qual a vantagem de utilizar a plataforma? Léo Bandeira. Aí será que ele está perguntando ali para comprar? Eu acho que sim, Os seguidores, em geral, estão perguntando sempre como compradores. Como compradores. Hoje, para comprar na Autoavaliar, para se cadastrar na Autoavaliar, você precisa ter uma empresa, né, um CNPJ com o KNAI de compra e venda de veículo, né? E muitos perguntam, eu já vi aqui até passar aqui nas perguntas, por que a gente não habilita pessoa física, né? Por quê? Porque existe o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, quando você faz uma transação entre empresas e entre KNAIs de compra e venda de veículo, por ser um carro de repasse e mesmo que esse carro, como a gente falou aqui um pouco antes, seja um carro até de baixa quilometragem, etc., foi um carro que não passou por uma revisão, não passou por uma inspeção mais detalhada na concessionária. Simplesmente ele foi comprado e já está sendo disponibilizado para venda para os lojistas. E, então, por isso que aí você tem uma característica óbvia de comprar a um preço para revenda, né, que você consegue ganhar um dinheiro em cima revendendo esse carro para uma pessoa física, mas você não tem aquela garantia por lei de motor e câmbio, né? Então, por isso que a gente não libera pessoa física para comprar. Porém, existem características, o Brasil é muito grande, né? Você está focado aqui na região Rio e São Paulo, que eu acho que são regiões mais profissionalizadas, onde as pessoas realmente já estão formalizadas com o CNPJ, mas lá para o Norte e Nordeste isso não é uma realidade. Então, muitos ali compram na pessoa física. E aí, a concessionária, ela pode cadastrar pessoas físicas para comprar. Então, e não são todos os grupos que também fazem isso. Aí também é uma decisão de negócio da concessionária
se ela vai habilitar isso ou não. Se ela habilitar, ela mesmo consegue cadastrar e liberar as pessoas físicas que ela autorizou para comprar. Por hora, essa é a política, nada impede que amanhã a gente possa pensar, reavaliar ou achar alguma estrutura que a gente libere os corretores, né? Ou essas pessoas físicas que, na verdade, não estão comprando para uso final, mas que estão comprando realmente para revender, né? Mas, assim, talvez, de novo, uma dica, né? Eu acho que hoje é tão simples abrir uma empresa no Brasil, tem poucas coisas que funcionam nesse Brasil, né? Mas uma delas é abrir uma MEI, né? Através da internet você consegue fazer isso. É muito simples você abrir uma empresa com KNAI de compra de veículo. Então, se realmente, né, os seguidores aí que estão seguindo o Eric, vendo as dicas aí de como poder ganhar dinheiro com isso, né? Levar realmente esse negócio a sério. Abrir uma empresa hoje é rápido, barato e você está realmente 100% regularizado para poder fazer essas transações de compra e venda de veículo. Até mesmo quando você for vender, você também tem uma segurança aí bem bacana. Legal, cara, muito legal o seu ponto. Muitas pessoas aqui me procuram e me perguntam exatamente isso. Poxa, mas por que eu não consigo me cadastrar na Autoavaliar como pessoa física? E aí o que eu respondo para o pessoal é o seguinte, falo, pessoal, cara, quando você compra algum carro pela plataforma da Autoavaliar, não é a Autoavaliar quem está vendendo esse carro. Quem está vendendo do outro lado é, cara, um concessionário, um CNPJ. Então, na verdade, o que a Autoavaliar faz é replicar uma regra dos concessionários, das pessoas que estão do outro lado. Veja, se a Autoavaliar liberasse, por exemplo, o cadastro de pessoa física, nada garantiria que todos os concessionários que estivessem vendendo fossem vender para pessoa física. Então, é dessa forma que eu, pelo menos, vejo. E você comentou um outro ponto que é bem legal, eu me sinto um pouquinho à vontade para falar, justamente por ser advogado. E é exatamente isso. Quando você vende de CNPJ para CNPJ, ambos com o mesmo KNAI, você pode operar dentro Você pode fugir, na verdade, do Código de Defesa do Consumidor, justamente no que tange aí as questões de garantia e tudo mais. E o ponto é exatamente esse. Não querendo dizer que os carros são ruins ou não, mas como são carros que são vendidos sem garantia, num preço abaixo do mercado, não há por que, de repente, abrir uma possibilidade da pessoa vir a pedir uma garantia, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é outro ponto. Legal, Nino. Vou seguir para mais uma pergunta. Essa foi feita pelo Edileudo. Sou revendedor, mas não tenho CNPJ. Como faço para olhar as ofertas e fechar negócio? Bem, acho que foi um pouco do que você já comentou, né? Sim. Legal. Tem uma pergunta agora muito legal. E aí eu acho que é importante para que o pessoal entenda como funciona, mais uma vez, a Autoavaliar. Os avaliadores são 100% qualificados e honestos com a real condição do carro? Essa pergunta foi feita pelo Rodrigo.cdsa. Então, repetindo, os avaliadores são 100% qualificados e honestos com a real condição do carro? A gente treina para que sim, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, pode acontecer, né? De você ter uma pessoa ali trabalhando não da forma como a gente interprete que seja a forma correta. O que termina acontecendo e que é a verdade, assim, uma vez que você digitaliza e processualiza a avaliação, eu costumo dizer que é o seguinte, o dado grita, né? Então, por mais que você tenha uma pessoa lá que não está qualificada ou não quer se qualificar ou eventualmente ela não está fazendo um bom trabalho, os indicadores vão mostrar que isso não está funcionando. E aí entra o nosso trabalho, né? De apontar que existe algum problema. Então, a gente, através dos nossos consultores e gerentes, a gente tenta qualificar as pessoas. E caso isso não é possível, a gente indica para a concessionária que ela troque, né? A gente hoje, inclusive, tem um modelo de negócio em parceria com a Decra, né? Porque é uma empresa de vistoria, onde a gente terceiriza a avaliação na concessionária com um perito Decra, né? Então, a concessionária ela não tem mais a figura do avaliador, né? Ela passa a ter um perito técnico, esse sim treinado, capacitado, inclusive por uma empresa de vistoria,
E outras Legal. empresas, outras empresas de vistoria também estão fazendo esse serviço, né? E aí essa pessoa é até bacana porque você cria uma experiência de compra diferente na concessionária, né? Porque o cliente chega lá, quem vai fazer a avaliação física do carro é um perito, né? Uniformizado com o logo da empresa e tudo, não da concessionária, né? Da empresa de vistoria. Ele Sim. faz a vistoria através do nosso aplicativo, né? Isso sobe no sistema da Autoavaliar. Aí a área de usados precifica o carro, né? Ou seja, coloca o preço e aí fecha o negócio. Então, quando a gente tem esse modelo, né, as avaliações são impecáveis, né? Porque você realmente está falando de um profissional fazendo isso. E Profissional. este mesmo profissional é o que já gera o laudo cautelar que a gente consegue subir na plataforma para poder dar veracidade na informação e dar a qualidade que a gente entende que tem que ter na venda, ali na página de venda. Legal, cara. Maravilha, Nino. Próxima pergunta. Cara, o seguidor Fernando Neto comentou a mesma coisa lá de cima. Deveria abrir a plataforma para compras em pessoa física, atualmente, salvo engano, somente CNPJ. Esse é um ponto que a gente já tocou também, Nino. Eu vou seguir aqui, cara, o mesmo Rodrigo.cdsa. Ele está dizendo aqui, cara, que ele, na verdade, é investidor e gostaria de entender se, como investidor, sem CNPJ, ele conseguiria cadastro, né? Acho que você também já deu a resposta, É, né? e aí acho que vale a pena ele se cadastrar, quer dizer, ter uma empresa aí, um CNPJ, de novo, acho que não é uma coisa tão complicada assim, Complicado. e acho que vale a pena, tem bastante oportunidade lá, né? Então, é um pequeno investimento aí que realmente se né, o seguidor aí está realmente querendo investir nesse segmento, não custa nada aí abrir uma empresa para estar trabalhando com isso. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Se ele não abrir a empresa, e eu entendo a opção de cada um, o que vai acontecer é o seguinte: provavelmente ele vai ter acesso, talvez, a carros que possam estar passando pelo autoavaliar, mas já com algum sobrepreço, de alguém que pegou para revender na sequência, né? E quando a gente fala de sobrepreço na cadeia, cara, é diminuição de margem. Então, acho que o ponto aqui é o seguinte: para quem de repente está operando na pessoa física e está comprando de outras pessoas que seriam, no caso hoje, repassadores, que atuariam ali fazendo um paralelo um pouco da plataforma, saiba que você está comprando com sobrepreço. E ok, não tem problema nesse sentido. Desde que você saiba, cara, que talvez se você tivesse no CNPJ, você compraria num preço ainda diferenciado, né? Essa é a minha forma, assim que eu vejo, né? Não, e é engraçado que eu acho que assim, tem mercado para todo mundo, né? Eu lembro uma vez, a gente estava implantando um cliente lá em Curitiba e tinha um corretor, né, que comprava muito nessa concessionária. E esse grupo era um grupo muito estruturado, sempre foi um grupo muito correto nos negócios e tal. E quando a gente implantou lá, ele falou, pô, mas agora eu tenho que entrar para comprar, não sei o quê, e ele ficou perdido. 2 anos depois, fui fazer uma reunião lá, eu chamo Jaime, o Jaime estava lá com um celular desse tamanho, assim, ó, na porta da concessionária. Falou, Nino, eu falei, fala, Jaime. Ele falou assim, pô, eu preciso falar uma coisa pra você. Eu falei, fala aí. Rapaz, eu fiquei meio bravo quando vocês implantaram esse autoavaliar aqui, viu? Eu falei, mas por quê, Jaime? Ele falou, não, pô, mas eu falei, não, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, o que que foi? Ele falou assim, pô, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Eu falei, é mesmo, Jaime, por quê? Conta pra mim aí. Falei, cara, agora eu compro do Brasil inteiro, aqui pelo meu celular, né? E o melhor, eu dou transparência para o meu comprador, porque ele falou assim, e é uma verdade, né? Muitos lojistas não compram carro, só compram através de uma pessoa que eles confiam, que eles gostam, enfim, porque essa pessoa, ele não só compra, como ele é responsável por retirar o carro, pegar o carro, documentar o carro e levar para os lojistas, né? E ele falou que sempre existia uma desconfiança se realmente o preço que ele falou que tinha pago na concessionária era o preço. Então, como ele compra tudo pelo autoavaliar, tem o e-mail lá de compra, não tem como o lojista para qual ele está comprando saber se pagou mais ou menos. Está ali o preço, né? E ele falou assim, eu cobro a minha taxa agora para eu fazer esse serviço para o lojista e tá tudo certo, obrigado. Tal. Eu falei, pô, tá vendo que legal, que bacana? É um exemplo muito legal disso que você está falando aí. Bem legal, cara, bem legal, é verdade. Vamos lá, estamos chegando aos 10 minutos finais, cara.
Tem uma pergunta aqui de um seguidor, Daniel Barbosa, do Rio de Janeiro, que ele me perguntou o seguinte: importado ou nacional, por onde começar? Qual seria o modelo mais vendido no autoavaliar? Então, vocês têm algum ranking que mostre, cara, quais são ali os 3 veículos mais vendidos? E aí, se isso existir, é legal compartilhar com o pessoal. É lógico que existe, pessoal, existe uma informação pública dos 10 veículos mais vendidos no Brasil nos últimos anos. Isso é público, na internet você tem. Mas a autoavaliar tem essa relação do que é mais transacionado dentro da plataforma? A gente tem, obviamente, eu confesso que de cabeça eu não vou lembrar, mas se eu não me engano é Onix, é HB20, esses carros de maior volume mesmo, mas eu me comprometo a pegar essa informação, Eric, te passar e você posta aí no seu feed aí quais são os 5 carros mais vendidos na plataforma. A gente vai passar isso bem certinho para você, inclusive com o modelo, modelo. Legal, cara, maravilha. Vamos lá, seguindo aqui. Essa é Vou uma até pergunta anotar do. para não esquecer. Maravilha, cara, maravilha. Depois, Mas se você não vou anotar anotar, tem para não uma galera aqui esquecer. da Autoavaliar que tá seguindo que a galera vai anotar. Qual o percentual de devolução dos carros vendidos no Autoavaliar? Essa é uma pergunta feita pelo Marcelo Mascate, que está no Maranhão, e até a pessoa que eu vou fazer a minha live de amanhã, um cara que também faz um trabalho super diferenciado lá em cima no Nordeste, Sim, disponibilizando carros conhecemos para o ele. Brasil todo. Conhece, claro, né? Sim. Cara, o percentual é baixo, é menos de 1%, né? A gente hoje está vendendo quase 20 mil carros por mês na plataforma e estamos falando aí de menos de 1%. As devoluções, elas acontecem justamente ainda nesses clientes, geralmente são clientes que estão começando, né? E que ainda tem essa carência ainda na informação. Então, sobe um carro ainda com uma qualidade de fotos baixa ou com um descritivo ainda não muito bem preenchido, e aí você termina tendo esse desconforto, às vezes, do que realmente está anunciado, aparece de uma forma e a hora que o carro chega é outra. Então, mas é algo que a gente sempre trabalha muito forte com eles, no treinamento, na capacitação da equipe, para poder realmente subir o carro com essa qualidade. Legal, cara, maravilha. Tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta eu acho uma pergunta muito legal. E eu vejo que é uma pergunta, cara, que enquanto a gente está falando aqui, eu fui tentando bater um olho um pouquinho no que o pessoal está comentando, e tem muita gente que comentou no mesmo sentido. O Vini Car Premium, e ele é da Bahia, se não me falha a memória, ele disse o seguinte: que as concessionárias da Bahia estão colocando preços muito altos no autoavaliar, não deixando margem para revenda. E eu vi, Nino, que muitas pessoas aqui comentaram no mesmo sentido. Vale a pena, de repente, você, cara, explicar um pouquinho para a gente se a autoavaliar tem como atuar nisso ou não. Enfim, diz para a gente um pouquinho se alguém já levou esse questionamento até vocês e o que vocês pensam sobre isso. Eu gosto de dizer o seguinte, né? O mercado ele se autorregula, a economia ela se autorregula, né? Então a gente tem uma trava no sistema, o concessionário não consegue subir um carro acima de 90% da tabela FIP, 90, 95, não vou lembrar agora de cabeça, mas é algo assim. Até porque isso não faz sentido, né? Tem que ter a margem para o lojista trabalhar. Mas eu acho que existe uma. Então, se o cara está subindo o carro caro, né, então ele vai deixar de vender. Né? E hoje você tem uma oferta muito grande dentro da plataforma. Então, se ele não está bem precificado, ou seja, bem posicionado, né, na questão de preço, ele está deixando de vender, com certeza. Ele tem as informações, né, do preço. E vocês, compradores, vocês têm uma ferramenta lá que é enviar uma proposta. Então, assim, se o preço está alto, você manda a proposta lá, porque ele recebe. Então, ao final do bid, a hora que ele não vende o carro, ele vai ter lá 5, 10, 20, 30 propostas, né? E com certeza aquelas propostas vão estar muito mais alinhadas com o preço de mercado. Então ele vai fazer essa comparação. Putz, eu subi o carro por 30 mil, não teve nenhum lance, mas eu recebi aqui 20 propostas a 27 mil. Putz, esse carro é 27. Então deixa eu ligar para quem me deu essa melhor proposta aqui e fechar o negócio. Então esse engajamento e essa interação com a plataforma fazem com que ele
ele entenda se ele está fora ou dentro do mercado. Porque no final do dia, né, o lojista, né, o revendedor é que está ditando a tocada desse negócio. Maravilha, cara. A última pergunta aqui que eu tinha recebido na caixa que eu abri de pergunta é uma pergunta do Rodolfo Lima. Se não me falha a memória, cara, pelo nome, eu acho que ele é um colaborador da Autoavaliar. Se for o que eu estou pensando, é um cara que já me atendeu numa venda, cara, com baita Quem que atendimento é? diferenciado. Rodolfo Lima. Rodolfo. Deve ser E ele, Rodolfo, da área de banco, se eu não Rodolfo, me engano. exatamente, cara. Se for quem eu estou pensando, é da área de banco mesmo. E já me atendeu numa oportunidade, cara, com um atendimento fenomenal. O cara, nota 11. E ele perguntou aqui, como essa... Nino, a gente tem mais 5 minutinhos, vou pedir só para você responder breve essa pergunta. Mas ela é um pouco mais leve que as outras. Como é conciliar trabalho com automobilismo? Pô, essa aí foi a coisa mais fácil que eu fiz na minha vida. Para quem não sabe, aí eu me aventurei no automobilismo ano passado. Era uma paixão que eu tinha, tive essa oportunidade, na verdade, através de um cliente nosso, inclusive, que começou a correr de carro e que montou a Copa HB20. Foi incrível, né? Poder participar de um campeonato brasileiro e, na verdade, conseguir unir o útil ao agradável, né? Então, a gente está dentro do nosso negócio. A Copa HB20, ela roda alguns estados do Brasil. Então, eu ia um pouco antes, né? A corrida geralmente acontece no final de semana, tem um treino livre na sexta. Eu geralmente ia para lá, para cidades, na segunda, na terça, rodava a região inteira visitando nossos clientes, né? E aí e depois ainda me diverti um pouquinho na Copa HB20. Então foi uma junção bacana. E aí, inclusive, a gente tem um slogan da empresa que é autoavaliar acelerando o seu negócio, né? Então foi uma combinação bacana, uma mistura muito boa. Legal, cara. Parabéns. Eu acho que talvez se a gente abrisse aqui essa pergunta, pessoal, quem tem o sonho também de correr de alguma coisa, rapaz, vai. O pessoal vai levantar o braço, perna, tudo. Legal pra caramba, cara. Parabéns. Já vou fazer aqui o Obrigado. meu furo, hein? No dia que tiver alguma coisa aqui em São Paulo, me convida que eu vou para assistir, que eu curto pra caramba também. Com certeza, vai ser agora, se tudo der certo, né? Se o calendário, a primeira etapa é semana que vem, que já foi cancelada, né? E aí a próxima vai ser no final de abril, lá em Santa Cruz do Sul, e a terceira etapa é São Paulo, que é meados de maio. Então você é meu convidado para estar lá no box, conhecendo a baratinha, como a gente fala. Maravilha, cara. Nino, cara, faltam 3 minutinhos, suas considerações finais para a gente encerrar. Pedir só para ser breve, porque senão a live cai rápido. Não, rapidinho. Adorei. Acho que a gente conseguiu passar aqui pontos interessantíssimos do nosso negócio. A live, galera, surgiu. Eu estava semana passada sapeando no Instagram, de repente eu vi o Eric, ele abriu a live do Grande Carro. Eu entrei, ele falou, pô, Nino, você está aqui e tal, não sei o que lá. Que honra! Foi aí que honra. Eu falei, imagina, estamos aqui e tal. E foi assim que a gente marcou. Então, só te agradecer mais uma vez pelo espaço, pela sua oportunidade. A gente está podendo falar um pouquinho do nosso trabalho, da Autoavaliar. Parabéns para você também pelo seu trabalho. Tamo junto. Obrigado a todos os espectadores, aí, os seguidores. Vocês têm meu Instagram. Eu vi que teve muita pergunta, muita coisa aqui. Podem me mandar pergunta aqui no privado e eu vou responder com carinho todas as suas dúvidas, perguntas e estou sempre à disposição aí. Obrigado, Eric. Parabéns mais uma vez. Maravilha, Nino. Cara, eu te agradeço agora, agradeço a você, cara, agradeço também a toda a equipe do Autoavaliar, cara, por ter dado força também para que essa live ocorresse. Para mim é um grande prazer, cara, ter alguém do seu peso aqui batendo esse papo comigo. Foi legal pra caramba. Pessoal, a gente não conseguiu responder todas as perguntas. O Nino abriu o Instagram dele para vocês mandarem direto. Quem quiser me mandar também, eu vou compilar e aí depois passo para eles, tá bom, pessoal? Gente, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui. Um grande abraço. E vamos Acelera. nessa. Vamos acelerar. Vamos nessa, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Vou encerrar aqui. Eu vou deixar a live disponível aqui no Stories. Ela fica por 24 horas, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Saúde para todos. Tchau.